Bom, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional abriu as portas para a imprensa pela primeira vez desde o incêndio do ano passado. Em áudio e vídeo, a repórter é Mariana Jangiacomo. Na terça-feira, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, abriu suas portas à imprensa pela primeira vez desde o incêndio que aconteceu faz 5 meses. Além das obras de escoramento para recuperar a estrutura, uma equipe de 60 pessoas trabalha para recuperar o acervo do museu. A paleontóloga Luciana Carvalho diz que a equipe ainda pode achar muitas peças que resistiram ao fogo. Ainda tem gavetas fechadas, tem armários em pé e nesses armários a gente está encontrando todo um restante de acervo científico importante para a reconstituição das nossas coleções. O meteorito Angra dos Reis, encontrado em 1869, foi um dos itens que sobreviveu ao incêndio, assim como o crânio de Luísa, o esqueleto humano mais antigo do Brasil, que data de mais de 11 mil anos atrás. No mesmo dia em que o Museu Nacional abriu as portas e mostrou todo esse trabalho de recuperação, o governo deu sinais de que não deve facilitar a arrecadação de recursos para os museus brasileiros. O líder do partido DEM, o deputado Elmar Nascimento, disse que a Câmara dos Deputados não vai analisar a medida provisória que autoriza o Instituto Brasileiro de Museus a criar uma fundação privada para arrecadar e gerir recursos aplicados nos museus brasileiros. A proposta foi uma iniciativa do governo Temer depois do incêndio no Museu Nacional. O deputado Elmar Nascimento disse que o atual governo não tem interesse nessa medida provisória, que ela vai caducar nesta semana e que, por um acordo de líderes, não vai ser lida. Bom, é uma questão, inclusive com as imagens, eles estão praticamente prospectando e tentando encontrar algum resto lá. Estão fazendo agora o que é possível e são pessoas sérias, tal, dentro do que é possível fazer frente à tragédia que foi a destruição do Museu Nacional. Mas há uma questão chave que deve interessar muito, creio, os secretários estaduais da Cultura e também no caso de Brasília, que é ter uma política museológica no país. Nós não temos isso. Os museus no Brasil são vazios. As escolas, eu não entendo por que as escolas não têm visitas obrigatórias aos museus. Até hoje eu não entendo. Os museus têm que ter visitas escolares. Aquilo que eles aprendem nos livros, eles vão ver, visitar, isso é obrigatório nas cidades, nas capitais. É fundamental. Imagina aqui em São Paulo, uma criança sair de Tupã, vamos pegar Tupã lá. A cidade lá do Patrício, pega Tupã, você vem a São Paulo, imagina essas crianças, vai ficar a vida inteira na cabeça deles que eles vieram para São Paulo, foram visitar o Museu de Ipiranga, ou foram visitar o MASP, a Pinacoteca do Estado, o Museu da Língua Portuguesa, etc., o Museu do Futebol, não importa qual atividade vai ser desenvolvida, mas isso é importante, isso é super importante. Então, de ter essa, em outros países você vê a presença, né, de escolas, de escolares, aqui no Brasil não, e as pessoas precisam gostar de museu. No Brasil a expressão museu é negativa. A pessoa fala, isso é coisa de museu, em certa época. Coisa chata. Coisa chata, coisa velha, coisa que não interessa, etc. tal, né? Isso precisa mudar, mas aí passa pela escola. É fundamental. Os currículos escolares brasileiros, quando você compara com a da Europa, é uma piada. Mesmo essa base nacional curricular que melhorou, e nós denunciamos a base nacional curricular do PT, no calor da hora, o primeiro lugar que se falou que o ensino de história proposto pelo PT era um crime contra a nacionalidade, foi aqui. Foi aqui. Porque agora todo mundo fala. Quando é fácil falar, todo mundo fala. Chutar cachorro morto, todo mundo chuta, né? Então precisa ter uma política, e aí passa pela escola. Visitar os museus. Aqui em São Paulo, falando sério, museu no sentido europeu, somar todos não dá um. Sem exagero, soma todos não dá um. As pessoas falam, MASP, é pocket museu, desse tamanhinho. Vai na Galeria Uffizi, uma sala da Galeria Uffizi é melhor do que todos os museus de São Paulo. Só isso.